Oi, pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, você dirige no Brasil? E já parou para pensar como é dirigir no Canadá? São tantas coisas que você tem que prestar atenção quando está planejando uma mudança de país que o aspecto vida de motorista acaba sendo deixado de lado. O Canadá, apesar de ser colônia britânica, não dirige do lado contrário da rua, mas nem por isso as diferenças são poucas. Se você acha que vai chegar aqui e sair dirigindo como se estivesse no Brasil, assista esse vídeo para ter uma ideia de tudo que você ainda não sabe. Para quem não me conhece, meu nome é Ariane e esse é mais um vídeo do Smooth Talk, nosso canal para te ajudar a emigrar para o Canadá. Eu já ouvi gente dizer: mas se até turista pode dirigir no Canadá, por que eu, como imigrante, não vou poder? Bom, verdade. Mas, como com quase tudo no Canadá, cada província tem regras diferentes sobre direção. Como regra geral, o recém-chegado normalmente pode dirigir por no mínimo 60 dias, contanto que você tenha uma carteira de motorista válida do teu país de origem. É importante ter em mente que os guardas de trânsito daqui não vão entender a tua carteira brasileira em português. O ideal é ter uma carteira internacional de direção. Você consegue obter isso no Detran com facilidade. Esse é o mínimo que as províncias praticamente concordam entre si. A partir daí vêm as diferenças. Em British Columbia, por exemplo, se você for um estudante internacional, você pode dirigir até 90 dias sem trocar sua carteira por uma carteira de BC. E dependendo da instituição de ensino que você tiver, você pode até ser isento dessa obrigação por todo o teu período de estudo. Já essa não é uma opção que Ontário te dá. O fato é que se você se muda para o Canadá como residente permanente, uma hora ou outra você vai precisar sim fazer a sua carteira de motorista se você quiser dirigir por aqui. A carteira, inclusive, serve como comprovante de identidade, a tal ponto que substitui a carteira de identidade. E substitui mesmo. Pelo menos em Ontário, quando você obtém a sua carta de motorista, eles destroem a sua carteira de identidade. É uma ou a outra. A grande maioria de nós, quando se muda para cá, já tem anos de experiência no volante e não quer recomeçar do zero com carteira de principiante. A maioria das províncias aceita que você faça o que eles chamam de transferência de experiência. Você traz a tua carteira de motorista brasileira, junto da tradução ou da carteira internacional, preenche os formulários, paga a taxa e eles incluem no seu perfil a sua experiência de volante. Vale ressaltar que você pode fazer esse processo somente uma vez quando você chega do Brasil. Então, se você tem experiência em ambos carros e motos, por exemplo, você tem que garantir que toda essa experiência seja inclusa de uma vez só no teu perfil. É bem comum o atendente se focar na experiência de carro e esquecer de moto, por exemplo. Eu mesma, quando fui fazer a transferência da minha experiência de volante, tive que alertar a atendente que ela precisava transferir as duas. E para que serve transferir a experiência? O principal motivo é que ela te isenta dos períodos de espera entre as carteiras, ou até de pular alguns testes. Eu já explico. Para dirigir carros em Ontário, existem 3 categorias de carteira: a G1, G2 e G Full, ou somente G. Todo mundo, independente de experiência ou não, precisa fazer a G1. Ela consiste de um teste teórico e te dá o direito de dirigir com várias restrições. Uma delas que você tem que estar acompanhado de alguém que tem a carteira G há pelo menos 4 anos. Para um adolescente que tem os pais motoristas, isso até faz sentido, mas para um imigrante que provavelmente não conhece ninguém com carteira por aqui no país, isso pode significar que você ainda não pode dirigir. Para um motorista novato, seria necessário ficar com a G1 por pelo menos 8 meses antes de fazer a prova prática para passar para a carteira G2. Para conseguir progredir para a carteira G2, tem o teste prático. Você dirige um pouco pela vizinhança, estaciona, faz algumas manobras e volta. Ele não envolve dirigir nas rodovias. O motorista novato fica nessa categoria também por 12 meses. Depois desse tempo, você pode fazer o teste prático para a carteira G. Envolve tudo o que foi testado na G2, mas inclui direção nas rodovias. A G é a carteira final, que significa que agora você é um motorista experiente. E o que a transferência de experiência te ajuda é que você chega e ainda tem que fazer o teste escrito da G1, sim.
mas pode imediatamente fazer o teste prático da G Full. Se você passar, em pouco tempo você pode ter a licença completa. Se você não passar nessa prova prática da G, e acredite, acontece com bastante frequência, você daí é obrigado a dar um passo para trás e fazer o teste prático da G2 antes de tentar novamente o da G. Mas você continua isento dos tempos de espera e pode marcar os testes conforme eles estiverem disponíveis. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu vim para cá, eu escutava de alguns amigos da faculdade que eles tinham feito os testes práticos de volante e reprovados 1, 2, até 5 vezes. Eu pensava, nossa, eles devem ser muito ruins de volante. Quer dizer, eu pensava isso até chegar a minha vez de fazer a prova. Eu também reprovei 2 vezes. A verdade é que a prova é difícil e envolve um pouco mais do que só saber dirigir. Os avaliadores são bastante exigentes e, às vezes, a nossa experiência de volante até atrapalha, porque eles querem que você faça as coisas bem devagar, com bastante cuidado, olhando descaradamente para todos os 3 espelhos e também por cima do teu ombro, antes de fazer qualquer manobra. E na nossa experiência e agilidade, a gente faz as coisas rápido demais, ou esquece algum detalhe e reprova mesmo. Fica claro para quem mora aqui em Toronto que fazer as provas práticas nos centros aqui da cidade é mais difícil. Então tem muita gente, e não só imigrantes, que marcam para fazer as provas nas cidades vizinhas, na esperança de que seja um pouco mais fácil de passar. A título de curiosidade, e para adiantar para vocês o que vocês vão encontrar por aqui, eu vou explicar as principais diferenças que eu encontrei dirigindo aqui por Toronto. Como cada província é diferente, essas regras podem não se aplicar para as outras províncias, e elas podem até ter outras regras ainda mais diferentes. No Brasil, é normal abrir caminho quando se ouve a sirene de uma ambulância ou de polícia, e aqui no Canadá também. A diferença aqui é que a regra diz que você deve sair do caminho, mas também deve parar o carro. Dessa forma, com todo o trânsito parado, a ambulância consegue passar com mais rapidez e desviar dos carros com mais segurança. É claro, também quando há algum guincho, ou ambulância, ou carro policial interrompendo uma das pistas, você troca de pista. Mas aqui em Ontário, mesmo que os veículos estejam operando no acostamento, você tem a obrigação de trocar de pista. A ideia é que os carros passando na pista ao lado do acostamento ainda seriam um perigo para quem está ali trabalhando. A gente também recentemente se envolveu em um pequeno acidente de trânsito. Foi aí que aprendemos que quando há um acidente, praticamente sempre um dos motoristas, se não os 2, recebe uma multa. E aqui também o seguro é obrigatório. É caro e você paga por mês. E como é lei, você tem que inclusive estar com o comprovante do seguro contigo o tempo todo. Porque se um guarda te para, você tem que mostrar esse documento, senão é mais uma multa. E para ilustrar melhor alguns dos outros exemplos que eu tenho para dar para vocês, nós saímos para as ruas. Veja a seguir. E se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Em relação ao limite de velocidade, na verdade a regra é igual ao Brasil. Quando o limite é 30 km por hora, o limite é 30 e ponto final. Agora, na prática existe uma certa tolerância de até uns 10 km por hora. Então a verdade é assim, se você for bater o pé, a regra vai ser os 30 km. Mas as chances são que se você estiver andando a 35 e tiver um guarda, ele não vai te multar por isso. Compensação, se você estiver andando a 45, ele vai te multar e a diferença vai ser 15 km por hora, não só aqueles 5 acima da tolerância. Quando a gente fala em sinal, às vezes tem uma certa poluição visual. Você consegue olhar ali que tem vários sinaleiros acontecendo, principalmente onde tem um streetcar. Isso porque um dos sinais mostra para quem vai reto, um dos sinais é especificamente para quem vira, e um terceiro sinal é só para o streetcar. Se ele tem que parar, não pode continuar. Então é muito importante você não confundir qual sinaleiro você está olhando para você não virar e causar um acidente batendo no streetcar. As proibições para onde você pode virar ou não nem sempre são preto no branco. Nessa rua pode, em tal rua não pode. Às vezes o que acontece, você vai encontrar placas assim, em que mostram que em determinado horário você pode ou não fazer a conversão que você quer.
alguns lugares você vai encontrar várias placas em um poste só. Apesar da confusão, é um ótimo exemplo para falar para vocês sobre as placas de trânsito aqui no Canadá. O primeiro é o Stop All the Way. Isso significa que você tem que parar e deixar o carro parado por alguns segundos antes de continuar o seu trajeto. Então aqui não é só fazer aquela paradinha, ver se está tudo certo e continuar andando, não. Você para por uns 2 ou 3 segundos antes de continuar, senão você pode ser multado. Você também não pode fazer aquela curva, ó. Não pode virar entre as 4 da tarde e as 7 da noite de segunda a sexta. Tem muitas placas por aqui em que você às vezes pode virar, às vezes não pode. Não é todo dia, em qualquer horário, uma regra fixa, então ela varia bastante. Proibido parar, porque nós estamos perto da esquina, então faz bastante sentido. E no standing. O que é o standing? O standing é quando você deixa o teu carro parado, ligado, meio encostado só enquanto você está aí dentro. Então, quando tem essa placa, você não pode fazer isso. Uma das diferenças mais marcantes, na minha opinião, em dirigir aqui no Canadá é que você pode virar para a direita mesmo quando o farol estiver no vermelho. Isso com algumas restrições, é claro. Você tem que parar o carro no sinaleiro, dar preferência para os pedestres, olhar para todos os lados para garantir que é seguro você fazer a tua curva, mas você pode sim virar no vermelho, com exceção quando tem uma placa que nem essa e que diz estritamente que você não pode virar com o sinal vermelho. Isso, claro, funciona aqui em Toronto, não é igual em todo o Canadá. Interessante que tem por aqui é essa passagem para o pedestre. Quando você quer atravessar e aperta o botãozinho, aquele X amarelo começa a piscar e o carro tem que parar para você atravessar.